A paz do Senhor, mais uma vez, é motivo de nós louva-nos Deus, exalta e engrandece, porque Ele é bom. A misericórdia dele tem nos alcançado nessa tarde, nesse dia de hoje. E hoje nós estamos aqui porque nós sabemos que com Ele nós vence, que com Ele nós somos capazes, que com Ele nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. E eu vou começar já com uma oração, pedindo a misericórdia, o amor dele para estar conosco nessa tarde, que vai ser abençoado como sempre. Que Deus te abençoe a cada um. Oh Deus, maravilhoso é teu nome. Da louva, adora, exalta, bendizer, glorificar, engrandecer o teu nome, porque mais uma vez, mais um sábado, mais uma chance, mais uma oportunidade, mais um recomeço, mais um privilégio que o Senhor tem nos concedido. E o Senhor tem dormido conosco, tem levantado e tem nos cuidado, sustentado-nos nos mínimos detalhes até agora. Até aqui o Senhor tem cuidado. Continua conosco, tomando direção dessa live. Continua falando com teu povo, com teus filhos. Pai, visita cada casa, cada pessoa que nesse momento está participando e aqueles que vão participar dessa live. Que seja feita a tua vontade. Tira tudo que não vem de ti. Permanece a esse internet, Pai, que é meio de comunicação, para esse live vem dar continuidade. Usa a tua serva, Ellen Lima, que seja um instrumento, um canal de bênção, um vaso de honra, uma luz para essa tarde. Que a sua palavra seja transmitida, que venha transformar, salvar, libertar, renovar e toca e no coração e na mente, Pai, para o seu nome seja glorificado. Desde já eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Deus te abençoe a sua vida. Ellen, eu não tô conseguindo ver. Manda convite para mim. Manda convite para... Ah, agora já apareceu. Glória a Deus. Maravilhoso teu nome. Ah, paz do Senhor. Senhor, tudo bem? Tá bem, graças a Deus. Melhor ainda agora, sabendo que você está conosco aqui. Sabendo Amém. que nós estamos bem distantes. Mas o pensamento, o intuito, o proposto é o mesmo. Louvando, adorando a Deus, fazendo vontade do papai. Porque se você está aí, nesse exato momento comigo, é porque Deus permitiu. Deus concedendo esse momento. Então, a cada minuto nós temos que aproveitar. Falando do amor, aprendendo a agradecer mais. E tantos algo grandioso que ele tem feito na nossa vida, né? E é um privilégio, é uma honra ter você fazer parte dessa associação AME, na qual que eu sou representante. Ó, a minha pastora foi pontual, ele tá lá, a pastora Ana, é a minha pastora lá do meu país. E fica à vontade, testemunho. O que você sentiu aqui em diante, eu vou deixar sem perda de tempo, né? Porque a live sempre eu faço de 1 hora e meia, mas eu prefiro dar oportunidade mais para a pessoa que já está comigo conectado. E aí deixa o Espírito Santo te usar, te guiar, orientar. Eu creio que essa tarde, essa palavra que Deus vai colocar na sua boca, no seu coração, e tem endereço certo. Porque a palavra de Deus fala que jamais a palavra fica vazia. Ele sabe, a pessoa, ele sabe o conteúdo, ele sabe a cada um de nós o que nós estamos precisando. Porque às vezes nós queremos, nós desejamos algo que Deus fala conosco, mas nem sempre não é aquele que Deus quer.
Porque às vezes a gente quer só bênção, mas às vezes Deus quer tomar uma atitude, uma repressão, chamar a atenção para ficar mais perto dele através de... Tem várias formas que Deus quer falar com a gente. Então, hoje, fica à vontade, que Deus te abençoe mais uma vez pelo convite, pela honra que você tirou esse tempo para você estar aqui. E eu sei que esse tempo não é perdido, porque falar de Deus é maravilhosamente abençoador. Porque quando você ser um vaso, um instrumento na mão de Deus, Deus vai prover, vai abençoar, vai suprir, vai responder algo que você está buscando ou que você está confiando nele. Porque nós estamos aqui porque nós somos donos de Todo-Poderoso. Nós estamos aqui porque nós temos certeza quem que está conosco, quem que nós estamos servindo, onde ele pode vai, que ele pode ir, que nós não conseguimos. Ele tem total controle, poder, e eu tenho certeza que é aquele Deus que está com você aí, que está com a minha pastora lá no meu país, que está com todas as pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Eu queria perguntar, vocês estão conseguindo me ouvir direito? Tá bom? O som? Tá bom. Tá tudo maravilhosamente bem. Amém. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito feliz e honrado por estar aqui. Né? O pastor Beto é uma bênção. Ele sempre, assim, ele conhece todo mundo, né? É chocante. Lá, ele já nos ajudou demais lá na UERJ, com os projetos, né, de evangelismo universitário, né? Assim, sempre trazendo pessoas, agregando pessoas, né? E, assim, a gente já sabe, né? A gente já conhece, sabe que as pessoas que ele traz, né, que ele nos apresenta, são sempre, assim, pessoas realmente de Deus, assim, que nos abençoam demais, né? E eu tenho certeza, convicção que hoje aqui, né, com a vida da senhora não é diferente. Então, né, eu preciso citar o pastor Beto, que é uma bênção na nossa vida. Eu estou muito honrada por estar aqui. Não conheço ele, mas eu sei que é bênção, porque todos os contatos que eu tenho, é ele que me deu. É uma irmã, a missionária Patrícia, que mora lá no meu país, que deu esse contato do pastor Beto. Do pastor Beto. Já tem mais de 20 ou mais, se não me engano, de contato de vários pastores, de vários missionários e irmãos que está sempre fazendo live comigo. Sim, o pastor Beto é essa pessoa. Ele tem sempre contato com pessoas, né? E está sempre envolvido com a obra de Deus, né? Isso é muito inspirador para a gente. Eu quero agradecer também a senhora pela paciência, né? A gente está tentando marcar isso há dias, né? Que estava a loucura, enfim, toda a paciência, né, da senhora teve. E pelo pessoal que está assistindo, né? Deus abençoe a cada um. Eu já quero deixar de antemão, assim, que eu não sou pregadora, né? Assim, dá até um medo, assim. Mas nós falamos da palavra do Senhor, né? A palavra diz que nós não podemos deixar daquilo que nós temos visto e ouvido, né? E é isso, a gente compartilha sobre aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós, né? E isso vai edificando uns aos outros, né? E é sempre uma honra, né? Poder falar sobre o Senhor, sobre a palavra e sobre aquilo que Ele tem feito. E eu separei para hoje aqui, né? Para a gente conversar um pouco, refletir um pouco sobre uma passagem que está lá em Atos, né? Atos capítulo 1, versículo 1. Dá um tempinho para se alguém quiser abrir. Atos 1? Atos capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Vou ler. A minha versão é NAA. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias
e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino em Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Amém. Até aqui. Até o versículo 11. Então, né? Assim, numa contextualização geral, o livro de Atos, ele é, segundo a tradição, né, escrito por Lucas, né? Que era um médico, era um mensageiro da palavra de Jesus, né? Ele foi companheiro de Paulo em algumas viagens missionárias, a gente vê isso em alguns dos livros, né? Alguns dos registros do Novo Testamento. E, segundo os estudiosos, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que é uma continuação, né? Assim, o livro de Atos começa da passagem, né, do momento em que o livro de Lucas termina, né? A gente vê como uma continuação. Porque no fim do livro de Lucas, né, lá no capítulo 24, nós vemos, né, a aparição de Jesus depois de ressuscitar a 2 discípulos que iam no caminho de Emaús, né, a caminho de Emaús, e depois ele aparece a todos os discípulos. E no versículo 49 do capítulo 24 de Lucas, ele deixa uma ordem, né? Ele diz, permaneçam, né? Na parte B ele diz, permaneçam, pois, na cidade, né, de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. E nós vemos nos versículos 52 e 53, eles obedecendo a palavra de Jesus, né? Porque diz assim, né, os 50 diz, né? Então Jesus os levou para fora até Betânia e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém cheios de alegria e estavam sempre no templo louvando a Deus. Né? Então a gente vê nessa passagem que eles estavam de fato fazendo aquilo que Jesus tinha direcionado que eles fizessem, que era voltar para Jerusalém e aguardar ali em louvor e adoração, né? Em oração ao Senhor até que se cumprisse a promessa. E os primeiros capítulos de Atos, né, que foi onde a gente leu, reafirmam esse acontecimento, né, que registra o fim de Lucas, dando mais alguns detalhes daquilo que Jesus tinha dito a eles, né, os discípulos, antes de ser levado aos céus. E, né, aqui nos diz que, no versículo 3, que Jesus apareceu aos discípulos durante 40 dias, né, depois de ressuscitar, ensinando diversas coisas a eles, né? E ele reafirma, né, assim como nós vimos lá, a promessa da descida do Espírito Santo, né, do envio do Espírito Santo. Né, a gente vê que enquanto os discípulos estavam preocupados com coisas terrenas e secundárias, né, a gente vê que no versículo 6, dizendo, né, então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Então a gente vê que eles estavam enquanto Jesus estava falando, né, sobre uma grande transformação espiritual que eles iriam viver, né, eles estavam preocupados com a questão política, né, social dali. E aí, a gente ainda vai ficar aqui sendo dominado pelos romanos? E quando que o reino de Israel será restaurado? Né? Assim, o que definitivamente não era o foco daquilo que Jesus estava falando. Né? E aí Jesus direciona eles para o que era a principal questão ali, né? Jesus fala: não cabe a vocês
conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria vontade. Mas vocês receberão poder, né, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, serão meus testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Né? Então, Jesus chama a atenção deles para o que era muito mais importante naquele momento. E é aqui nesse versículo 8 que eu quero me ater mais, né? Porque depois do capítulo 1, a gente vê no capítulo 2 essa promessa se cumprindo, né? Em Atos 2:1, né? A gente vê dizendo, né? E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Né? Então, a gente vê isso acontecendo. E aí eu queria apontar, né, 3 fatos, né, assim, 3 coisas, né, 3 verdades, né, sobre a descida do Espírito Santo. Né? E aí é aqui que eu já me digo, né, assim, com certeza, né, quem tem um aprofundamento teológico maior, etc., poderia apontar muitas outras coisas, com certeza, né, revelações que Deus deu a respeito desse texto. Né? Então, assim, eu humildemente aponto 3, né, fatos, né, pontos que me chamaram a atenção, né, enquanto eu lia e refletia e estudava sobre a passagem. Essa passagem de Atos 1 e 2. E o primeiro é que a descida do Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa. Né? A gente vê que, né, ao longo da leitura do Antigo Testamento, que a vida do Espírito Santo foi profetizada, né, foi predita por diversos profetas. Né? Em Joel a gente vê, né, Deus dizendo que derramaria o Espírito dele sobre toda a humanidade. Né? Em Isaías a gente vê, lá em Isaías 32:15, né, Deus dizendo, isto será assim até que sobre nós se derrame o Espírito lá do alto. Em Ezequiel 36:27, Deus diz, né, porei dentro de vocês o meu Espírito e farei com que andem nos meus estatutos. E o próprio Jesus diz, né, lá em João 16:7, uma dessas passagens que ele fala sobre isso ele diz assim, né, é melhor que eu vá, né, falando a respeito da morte dele, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Né? Então, aqui em Atos, né, nesse trecho, a gente vê o Senhor cumprindo uma promessa que havia sido feita há muito tempo, né, reafirmada muitas vezes por diferentes profetas, em diferentes contextos. Né? E aí a gente aprende uma das primeiras verdades, né, sobre esse texto, que é que Deus cumpre promessas. Né? Isso é um fato. A Bíblia está recheada de passagens em que a gente vê Deus cumprindo promessas, né? Assim, incontáveis. A gente poderia citar inúmeras aqui. E nós cremos, né? Nós que estamos aqui, eu tenho certeza que nós cremos que na nossa vida, né, na vida de quem nos ouve, não é diferente. Né? A Bíblia diz, né, por exemplo, em 2 trechos, 2 passagens muito conhecidas, né, em Mateus diz que, né, nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Né, no conhecido Salmo 23, né, diz, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a gente sabe que isso é real. Né? A gente pode confiar. Quando Deus, né, quando Cristo cumpre a promessa da descida do Espírito Santo, é mais uma reafirmação de que ele é Deus e ele é fiel, e como a Bíblia diz, né, ele é fiel e de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo, então não há maneira de Deus ser infiel. E então isso significa que ele é um Deus que cumpre promessas. Né? Muitas vezes o Senhor promete coisas, né? Seja lá o que for, cada pessoa vai ter uma experiência diferente com Deus, e tudo que nós enxergamos é impossibilidade. Né? Acredito que todos os irmãos aqui já tenham passado por alguma situação parecida com essa, que o Senhor diz que vai fazer alguma coisa e você olha e fala, Senhor, eu não tenho ideia de como o Senhor vai fazer isso. Assim, eu sinceramente não sei. Mas né, quando nós confiamos, né, que se o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que Ele
vai acrescentar tudo aquilo de que eu tenho necessidade, nós podemos descansar na certeza de que Ele é fiel, né? Então, nós não precisamos nos preocupar, né? Muitas vezes a gente fica muito se atendo muito a como, né? Senhor, mas como o Senhor vai fazer isso? Quando o Senhor vai fazer isso? De que forma o Senhor vai fazer isso? Quando nós podemos descansar na certeza de que Ele vai fazer, né? E a nós só cabe, né? Assim como os discípulos estavam fazendo lá em Jerusalém, de acordo com a ordem de Cristo, buscar, né? Ao Senhor, estar cada dia mais nos envolvendo, né? Nos aprofundando na palavra dele, naquilo que Ele tem nos ensinado. E confiar e descansar de que todo o resto está sob o controle dele, né? Deus não perde o controle de nada. Muitas vezes a gente vê, né, por exemplo, com a pandemia de coronavírus, em que, assim, a gente nós, né, perdemos o controle de muitas coisas. Por exemplo, falando por mim, né, eu gostaria de estar estudando presencialmente na minha universidade e absolutamente não pude, né? A gente teve que aprender a estudar à distância, toda essa coisa, assim, aos nossos olhos, parecia que assim, toda a coisa estava completamente fora de controle, mas nós temos a convicção de que isso não pegou o Senhor de surpresa, né? De que Deus não perdeu o controle de nada nesse tempo. Então, assim, nós podemos, né, nos basear nessa certeza. Então, assim, primeiro ponto que eu queria, né, destacar aqui é que a descida do Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa. Outro ponto, né, que eu queria destacar é que a descida do Espírito Santo é uma capacitação, né? Em qual sentido digo isso, né? Se a gente for parar para imaginar, né? Hoje, talvez, assim, no nosso contexto 2021, né? 2 homens, né? Humildes, bem comuns, né? Sem muito estudo, sem tanto conhecimento teológico, 2 pescadores, né? Assim, 2 pessoas muito humildes, né? Vamos imaginar esse cenário. E aí, agora a gente imagina, né, essas 2 pessoas pregando para uma multidão, né, com tanta autoridade, com tanto conhecimento, né, do Senhor, com tanta unção, que quase 5.000 pessoas chegam a se converter, né? Caramba, vamos parar de imaginar isso. E isso aconteceu, esses são Pedro e João lá em Atos 3 e 4. Né? Então, em Atos 3 e 4, a gente vê a descrição de, né, assim, Deus usando com tanto, capacitando, né, o Espírito Santo capacitando de tal forma os apóstolos, os discípulos, a ponto, assim, de surpreender quem conhecia antes, a ponto de, né, gerar uma transformação ali nunca antes vista, né? E a gente crê que o Espírito Santo que realizou isso lá é o mesmo hoje, né? Então, assim, o que eu quero pontuar aqui é que ser revestido pelo Espírito Santo nos capacita a realizar aquilo que nós nunca imaginamos, né? O Espírito Santo, ele nos capacita a viver o propósito que Deus tem para a nossa vida, que é único, né? O propósito que Deus tem em cada um aqui é completamente diferente. E ele tem, né? Lá na UR, eu já ouvi várias vezes, né? Os irmãos falando, quem convida paga a conta. Não sei se os irmãos já ouviram essa brincadeira, né? De certa forma, que é no sentido de que o Deus que nos chamou, né, e que nos comissionou, ele garante, né, toda a capacitação necessária que nós precisamos para fazer o que quer que seja que ele tenha nos chamado para fazer, né? Então, a descida do Espírito Santo, que foi uma capacitação tremenda, né, para aqueles discípulos naquele contexto, ainda é assim hoje, né, quando nós buscamos, né, quando nós recebemos o Espírito Santo e vivemos uma vida, né, de constante busca, né, por cada vez mais ser cheio dele. E isso não só no sentido, né, ministerial, né, de algo que nós fazemos, né, de algo que o Senhor nos chamou para fazer, mas também no sentido de transformação de vida, né? O Espírito Santo, ele gera em nós uma nova vida. Nós vemos isso lá em Gálatas, né, 5, quando se fala sobre o fruto do Espírito Santo, a gente vê, né, amor, paz, benignidade, benignidade, e muitas vezes a gente olha, né, para quem nós somos sem isso, sem o Espírito Santo, sem fruto, e a gente olha e pensa, Senhor, é impossível eu ter essas características que são descritas, né, aqui em Gálatas 5, eu ter esse caráter, né? A gente olha e fala, Senhor, eu não tenho força para isso, eu não tenho condições, eu não tenho nada. Mas o Senhor,
né, o Espírito Santo, é justamente aí que ele trabalha, né? Nos capacitando, nos habilitando a viver uma nova vida de acordo com aquilo que ele tem para nós, né? De acordo com a transformação que ele vai gerar em nós e não para o nosso próprio mérito, né? Porque nós nada somos, mas para a própria honra e glória dele, né? Porque ele é poderoso para isso. Ele nos capacita também a fugir, né, das obras da carne que nós vemos lá também em Gálatas 5. Né? Então, todas aquelas coisas, né, descritas, né, que às vezes são a nossa tendência natural, né, já que nós somos seres humanos, né, como diz Romanos, todos pecaram e destituídos foram, né, assim, todos nós estamos, né, imersos no pecado, nessa nossa existência, e aí todas aquelas coisas que... Eu posso até abrir aqui, né, para falar mais propriamente, né, diz aqui, por exemplo, né, as obras da carne, em Gálatas 5,19 diz, né, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, inimizade, rixa, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas e várias outras coisas que são a tendência natural da nossa existência humana, né, e a gente como, Senhor, como eu não vou viver isso? Como eu vou fugir disso? Por meio do Espírito Santo, né, por meio de ter uma vida cheia, né, da presença dele. E, né, ele que vai nos capacitar a viver uma vida de acordo com a do nosso modelo, que é Cristo, né? A sermos parecido com Cristo, né? Essa ideia do cristão que é um pequeno Cristo, né? Um embaixador do Senhor onde vai. Né? Né, a palavra nos garante, né? Por exemplo, em Jeremias 29:13, Deus diz que, por exemplo, nós o acharemos quando nós o buscarmos de todo o coração. Né, Mateus 7,7 diz, né, busquem e acharão, batam e a porta será aberta. Então, né, nós temos a confiança de que à medida que nós buscamos do Senhor, ele, né, essa transformação, essa progressiva, né, nova vida, ele vai realizar, né? A palavra nos garante isso. Né? E mesmo quando nós, por exemplo, falando, né, na UERJ, por exemplo, às vezes a gente tem muito sonho, né? O UERJ é a universidade onde eu estudo, né? Que é onde eu conheci o pastor Beto, que foi quem me trouxe para a live da irmã Neuza. E nós lá, né, existem alguns movimentos cristãos que fazem o trabalho, né, de evangelismo, de oração, né, de encontro, de estudo bíblico, etc. E a UERJ é gigante, né? São muitos cursos, são muitas pessoas, e às vezes a gente olha e a gente tem muitos sonhos para aquele local, mas a gente assim, não tem ideia de como fazer. Né? Mas, por exemplo, nós cremos que Deus pode fazer, né? O Espírito Santo pode nos capacitar a isso. Né? Outro ponto, talvez, né? Outro exemplo seja a nossa própria vida devocional com Deus. Né? Às vezes nós temos tantos afazeres, né? Na vida, com trabalho, com isso, com aquilo, com faculdade, com família, né? Que se a gente não prestar atenção, né? A gente acaba indo vivendo no automático sem parar para realmente ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar, né? Diariamente. Né? E a gente pensa, como eu vou fazer isso, né? Como eu vou organizar a minha vida, a minha rotina de forma que eu possa parar aqui e ouvir o que o Senhor tem a dizer, estudar a sua palavra, por meio do Espírito Santo, né? Todas essas coisas que a gente olha e fala, Senhor, eu não sou capaz. Ele pode nos capacitar. Então, esse segundo ponto né? A descida do Espírito Santo é uma capacitação para nós. E o terceiro ponto... Espera aí, Evelyn. Perdão, minha irmã. Evelyn, espera aí. E o terceiro ponto que eu quero pontuar é que a descida do Espírito Santo é um comissionamento. Né? Como assim? Em Mateus 28, 18 ou 20, né, a gente vê Jesus nos ordenando a grande comissão. Né? Em que ele diz, né? E tipo, todo mundo, e pregar o evangelho, toda criatura, né? E comissão, né? A gente sente isso celeste. A comissão né? Alguém que foi comissionado é alguém que foi encarregado de alguma coisa, né? Por exemplo, a irmã Neuza foi encarregada de abrir a sala, né, na tarde de sábado. Então, né, assim, alguém que recebe uma missão. E Cristo nos comissiona, né? A gente vê a palavra Cristo nos comissionando a levar o nome dele, né? Atos 1:8, né, que é o versículo, né, que nós lemos no início, diz que nós receberíamos poder e seríamos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E em Atos, né, assim, naquele contexto, a gente vê isso acontecer. Né? Dos capítulos, assim, quando a gente lê o livro,
dos capítulos 2 ao 7, a gente vê que eles começam a pregar em Jerusalém, né, nos arredores da própria cidade. E aí, aos poucos, né, o evangelho vai se expandindo. Lá no capítulo 8 ao 12, a gente vê se expandir para Judéia e Samaria. E depois do versículo 13 em diante, do capítulo 13 em diante, né, a gente vê o evangelho se expandir para todos os cantos, né, com as viagens missionárias, e aí começa assim a ir de tal forma que chegou até nós hoje, né, por exemplo. Meu Deus, Então, a gente, né, a meu ver, a gente vê aqui um exemplo muito claro para nós, né, assim, todos nós temos a nossa Jerusalém, né, que é o lugar onde nós estamos, né, assim, eu entendo, por exemplo, na minha perspectiva, né, na minha realidade, como a minha casa, né, talvez, a minha família, os meus parentes, né, em que muitas vezes a gente não tem, às vezes, dentro da família, assim, eu vejo alguns amigos ao redor também dizendo isso, que às vezes dentro da família a gente não tem como propriamente parar e falar com alguém, né? Mas a gente, né, tem as nossas atitudes, né? A partir do momento que nós, né, como falamos antes, né, somos transformados, somos capacitados pelo Espírito Santo, nós queremos que pela misericórdia dele, totalmente pela misericórdia, pela graça dele, a nossa vida, né, vai testemunhar que existe um Deus que nos ama e que nos direciona e que nos ajuda e todas essas coisas, e isso pode alcançar aqueles que estão ao nosso redor, ainda que muitas vezes a gente não tenha, né, possibilidade de falar, né, propriamente, de especificamente evangelizar ou falar algo, né, mas isso vai alcançar aqueles que estão ao nosso redor, né, e aí dessa a gente pode pensar na nossa nossa Judéia, na nossa Samaria, que é quando isso começa a se expandir, né, os nossos parentes, os nossos colegas, né, as pessoas da nossa faculdade, do nosso trabalho, da nossa escola, né, aqueles que, né, não estão necessariamente, né, na nossa Jerusalém, assim, na nossa família, na nossa casa, mas estão ao nosso redor, pessoas com quem a gente pode compartilhar quem Deus é, o que Ele faz, né, como Ele nos ama e o plano que Ele tem para a vida de cada um, né, e até os confins da terra, né, como a gente vê no versículo 8. E aí alguém pode falar, né, mas nem todo mundo, né, vai ser um missionário que vai ir para os confins da terra, né, para outros países, para outros estados. Mas, né, por exemplo, quando nós oramos por esses locais, né, a nossa oração, né, pela graça e misericórdia do Senhor, ela pode alcançar aquele local, né? Quando nós, por exemplo, fazemos um trabalho na internet, como o trabalho que a irmã Neuza faz, né? Eu estou aqui em Belford Roxo, né? Tem pessoas de outras cidades, em outros estados. Hoje, né, a gente vê que a internet pode ser uma ferramenta que nós podemos usar para levar aquilo que o Senhor tem nos comissionado a falar, né? Então, assim, diversas formas, né? A gente pode compartilhar aquilo que o Senhor tem feito até os confins da terra, né? Assim, muitas vezes ofertando em missionários, né? A gente fala de uma maneira geral, né? Muitas vezes a gente é muito egoísta, né? Porque a gente pensa assim, poxa, eu não posso ofertar na vida do irmão, porque, né, tô apertado, mas nós não confiamos que Deus vai prover se nós ofertarmos na vida de um irmão, na vida de um missionário, na vida de alguém que está levantando sustento. Então, essa também é uma forma, né, de nós contribuirmos para que a palavra do Senhor chegue a todos os lugares. Então, né, a gente precisa, a cada dia, desenvolver a consciência de que não é só um missionário, né, a pessoa com o título de missionário que evangeliza, né, mas que todos nós fomos comissionados a compartilhar do plano da salvação que Deus tem para a vida de cada ser humano, né? E um tempo atrás teve um congresso online, né? Ainda online por causa da pandemia, do movimento cristão que eu faço parte lá na UERJ, né? Que é a Cru Campus, que é uma organização, é um movimento cristão que é um braço de uma organização missionária. E em uma dos encontros que tinha, né? Uma pessoa falou uma frase que, assim, eu gravei e me impactou de uma forma tremenda, que ela disse, né? Que a grande comissão não é a grande sugestão, né? Quando Jesus fala da grande comissão em Mateus 28, isso não é a grande sugestão, né? Jesus está falando, se der, se você quiser, se você puder, quando der, você vai todo mundo, você compartilha o meu mundo. Não é uma sugestão do Senhor, é uma comissão, é um direcionamento claro para todo cristão, né? Para todo aquele que crê que o Senhor vive e reina e, né, vai voltar para onde buscar. Então, essa frase me deu né, me despertou de certa forma para aquilo que
o Senhor tem me chamado a fazer, né? Então, assim, esses são 3 pontos que me chamaram a atenção a partir dessa passagem, né? De que a descida do Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa, é uma capacitação do Senhor e é também um comissionamento. E nessa, isso, né, tudo que eu falei, tudo que a gente compartilhou aqui, nós queremos que só é possível por meio de Deus na nossa vida, né? Nós somos pecadores, porque às vezes a gente olha isso tudo e, nossa Senhora, nossa, meu Deus tem grandes coisas a fazer, né? E a gente olha para si, nós somos tão falhos, incapazes, né? E nós somos de fato nós somos. Mas, né, esse Espírito Santo, ele pode nos encher e nos capacitar, né? E nos ensinar a caminhar com Deus, né? Quando a irmã Neuza perguntou assim, um título para colocar, eu falei, meu Deus, não sei. E eu falei para ela colocar aprendendo a caminhar com Deus, porque é isso que nós temos feito dia após dia, né? Nós temos aprendido a caminhar com Deus e Ele vai nos moldando, vai nos ensinando, vai nos direcionando, vai nos mostrando novas coisas, né? E essa caminhada, né, essa vida é possível por meio do próprio Senhor, né? Por meio do que Ele mesmo libera sobre nós e nos ensina e nos direciona, né? Então, que o Senhor possa continuar, né? Que a gente possa continuar com o coração aberto a cada dia para continuar vivendo aquilo que Deus tem para nós, né? Como a Ana Paula, a pastora Ana falou aqui, né? Nós dependemos totalmente do Espírito Santo, né? E isso é real. Por exemplo, né? Assim, eu não sei quem está assistindo aqui, né? Mas acho que muitas pessoas sabem que eu trabalho com o Ministério Infantil há alguns anos, né? E assim, eu demorei muito tempo a perceber. Assim, a gente conhece as verdades, né? A gente conhece muitas verdades sobre a palavra do Senhor, só que às vezes a gente não se toca, né? De que a gente não está vivendo essas verdades, né? Assim, e eu trabalho no Ministério Infantil aqui da igreja há muito tempo. Só que eu demorei muitos anos para perceber que que eu confiava muito na força do meu braço. Nossa, demorei muito a perceber isso, assim, assim sem intenção, né, talvez, não sei, assim, eu não vivia essa dependência total do Espírito Santo, eu acabava confiando, precisa fazer isso, eu posso fazer, eu posso fazer aquilo, eu sei fazer, não, sendo que assim, definitivamente eu não sou eu, né, então, e aí teve uma época, né, que uma outra pessoa que trabalhava, que participava, né, direcionava o Ministério Infantil aqui, se mudou, né, e aí eu me vi assim, Senhor, eu não sei fazer, Senhor, não tenho condições de fazer nada sem o Senhor, né? Deu aquele baque de que, assim, até aquele momento eu de fato achava, assim, ainda que não conscientemente, que eu tinha, né, eu em mim tinha capacidade de fazer alguma coisa, seja ela qual fosse, nós não temos, né? E quão bom é, né, perceber e admitir isso e passar a viver de uma forma, né, em que nós entendamos que nós dependemos totalmente do Espírito Santo para caminhar com Deus. Quão bom é quando a gente percebe isso, porque a gente tira muitos fardos, né? Quando nós fazemos isso, nós tiramos muitos fardos dos nossos ombros que nós não precisamos carregar, e que às vezes nós mesmos pegamos com as nossas próprias mãos, de tentar fazer as coisas pelas nossas próprias forças e nos frustrar, né? E viver esse ciclo, assim, que poderia facilmente ser desfeito se nós aprendêssemos, né, exercitássemos mais a nossa confiança em Deus, e de fato confiar, né, não só dizer, nossa, né, confiança em Deus é uma coisa linda, mas de fato crer, né, que ainda que nós não estejamos vendo nada acontecendo, né, nenhuma possibilidade ou qualquer coisa do tipo, o Senhor continua sendo o Senhor, né, Deus continua sendo Deus, como nós dissemos, Deus continua sendo fiel, e nós podemos completamente descansar nessa certeza, né, e saber que Ele está cuidando de todas as coisas, né? Então era isso que eu queria deixar aqui para os irmãos nessa tarde, né? Acho que eu muito mais aprendo em qualquer coisa que a gente tem, assim, né? Em qualquer encontro, eu muito mais aprendo do que ensino qualquer coisa, né? Mas nós temos compartilhado aquilo que nós temos aprendido do Senhor, né? Que Ele tem nos ensinado de pouquinho em pouquinho a cada dia, é sempre uma honra estar, né? Quando estamos em igreja ou em momentos como esse, né, compartilhar e ouvir né, do que Deus tem feito. Então, eu agradeço muito, né, pela honra de estar aqui, de ter podido compartilhar, e eu passo de volta para a senhora, irmã Neuza. Glória a Deus, que palavra abençoadora.
falando do Espírito Santo, quando Jesus ia achar o Pai. Glória a Deus, louvado seja Deus. E é verdade, pastora, que ela vai continuar a ser usado nas mãos do Senhor. Jesus falou que nós não ia ficar órfão, não ia ficar sozinho, porque ele ia mandar a Consolador, que é o Espírito Santo, que intercede conosco quando nós não temos palavra. Ele sabe decifrar, ele sabe interpretar. E com o Espírito Santo nós estamos guardados e protegidos direto. Até quando nós fazemos algo errado, ele nos direciona, nos faz cair em si para nos enxergar. E o que ele tem na minha e na vida de cada um é muito precioso. Você trouxe uma palavra muito abençoadora, caminhar com Deus. E a gente tem que ir caminhando, decidindo tomar a melhor decisão. Ainda hoje há tempo, ainda hoje há oportunidade. Dia de mais tarde, dia de manhã, ninguém sabe. Não sabe o que vai acontecer. Mas Deus deu esse privilégio para você incentivar, através da palavra de Deus, que nós temos esse momento, nós temos essa chance agora de refletir onde que está errado, o que nós estamos fazendo que não está agradando. Porque às vezes o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, eu amo quando nós pregamos você. A Letícia lá da UERJ. Tá. Glória a Deus, a gente fica alegre, satisfeito quando ouvir a palavra é maravilhosa. E para nós ser prudentes, sábios e inteligentes diante de Deus, para nós aprender a aperfeiçoar através do Espírito Santo. E eu agradeço muito essa oportunidade que você tem tirado esse tempo para falar do amor de Jesus, que Deus continua te usando, te capacitando, iluminando, transformando e abençoando em todas as áreas. E eu não vou citar, porque tem pessoa de Estados Unidos, tem de Portugal, tem pessoa do meu país, então, para não errar, como eu costumo falar, porque às vezes eu cito o nome, eu não cito o outro, é melhor eu agradeço a cada um que tem tirado esse tempo para ouvir o que nossa irmã está falando. E ela trouxe um tema muito importantíssimo, que nós temos que dar prioridade ao Espírito Santo. Oh, glória a Deus! A cada dia, essa live está me surpreendendo, até, como que eu posso falar, regozijando na palavra. A gente fica forte. Que Deus te abençoe, minha querida. Você sabe que pode contar comigo, tem meu contato no WhatsApp. Também, se tem alguns contatos de alguma pessoa que você sabe, que sabe louvar ou trazer um testemunho, uma palavra, pode mandar, que entre em contato. Eu tenho um caderno de oração que eu coloco o nome de todas as pessoas. E eu não sei o seu endereço da sua casa, mas Deus te conhece. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. E eu não sei como que você tem sido o seu dia a dia, como que você passou hoje, mas até aqui Deus tem cuidado de você. E Ele vai continuar com você. Enquanto você dá essa prioridade, esse tempinho que resta, porque eu lembrei quando eu entrei em contato com você, sempre adia, né? Eu sei que é correria, a gente tem uns compromissos, responsabilidade, né? Mas quando nós tiramos esse tempinho, porque eu também saí de trabalho correndo, na hora que eu mandei mensagem para você, já estava bem perto. Eu falei, ai, não dá tempo, mas tem que correr. E esses dias, live é todos os dias. Porque as pessoas que eu tinha convidado não tinha tempo, como você, aí marcaram. Vai ser a semana inteira de live, menos terça-feira. Mas é assim que Deus faz. Enquanto nós estamos na posição, sendo usado para falar do amor de Deus, eu creio que Deus vai fazer na nossa vida e cuidar dos nossos. As diversidades, as lutas é constante, mas com Jesus nós vence. Porque imagina,
sem Jesus, como que seria? Se nós estamos passando, cada um tem um tanto de passar, mas nós sabemos que com Jesus nós vamos passar louvando, adorando e agradecido a mais uma etapa hoje. Hoje nós já acordamos, estamos respirando, nós já alimentamos e nós estamos com saúde. E assim sucessivamente, Deus vai continuar conosco. Fica com Deus, Amém. minha querida. Sabe que pode contar comigo. E vamos que vamos. Com Jesus você consegue chegar onde você quer. Essa palavra que você traz, eu tenho certeza que não sou eu que senti a presença de Deus, mas a palavra foi muito edificante, muito bem aproveitado, muito bem citado, porque com Espírito Santo nós estamos na mão certa, né? Nós estamos guardados pelo Senhor e cuidando de nós dos mínimos detalhes. Que Deus abençoe a cada um. Eu quero que, antes de você terminar, orar, como sempre eu falo, para todas as pessoas que estão enfermas, inclusive o meu pastor, né? Uhum. Um problema sério. E orar para todas as pessoas que participaram, que vão participar, que seja tocada como tocou em mim, para a pessoa dar mais oportunidade para deixar Deus entrar e o Espírito Santo fazer morada, que nós somos santuário, um templo que o Espírito Santo habita. Mas quando Amém. nós dá lugar, Deus faz a trabalhar por completo, porque nós sabemos que cada dia está sendo pior. A pessoa está reclamando de política, de coisas no mercado que está subindo, e pandemia e tantas outras coisas. Mas nós sabemos que se Deus tem dado nós essa oportunidade, porque quem que já morreu já não tem mais nada que se preocupar, né? Ou se fazer, mas nós que está vivo é porque Deus tem obra, tem um propósito, tem um plano, tem um sonho, tem algo para ele concretizar, realizar Uhum. e alcançar na nossa vida. Eu creio nisso. Que se nós estamos Amém. juntos aqui, é porque Deus tem mais para fazer na nossa vida. Então, que Deus abençoe a cada um e orar. Pode começar a orar. Qual o nome do pastor da senhora O que pastor está é enfermo? pastor Nuno. A paz do Senhor, pastora Sandra. E é pastor Nuno. Ele está lá na Cal Verde, ele sofreu um AVC e está na dependência da pastora, Ana. Mas Uhum. Deus sabe o que faz. Se está cuidando, Verdade. ele vai continuar cuidando até o dia que está na vontade dele, porque ele está no controle, ele sabe de tudo. Amém, sim, nós temos. Oremos então. Pai, diante da sua presença, nós queremos, Senhor, te render graças por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, Pai, de vida, né? Nós queremos te render graças por essa oportunidade de estar aqui nessa tarde, Senhor, compartilhando sobre a sua palavra, sobre o que o Senhor tem feito, Senhor. Nós muito te agradecemos, Pai. Eu te agradeço pela vida, Senhor, da irmã Neuza, Senhor, e desse projeto, né, desse trabalho com as lives que ela tem feito, Pai. Eu oro ao Senhor para que o Senhor possa continuar abençoando a vida dela, direcionando, Pai, em todas as coisas, né, trazendo os convidados, Pai, abençoando cada live, Senhor, tomando aqueles que assistem, Pai, porque nós cremos que esse é um projeto que nasceu no seu coração, Senhor, e nós sabemos, Pai, que o Senhor vai usar essas lives, né, esses encontros para alcançar e abençoar muitas vidas, Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Pai, pela vida de cada pessoa que passou aqui na live nessa tarde, né, que ouviu uma parte, que conseguiu ficar tudo, que o Senhor possa abençoar abundantemente a cada um deles, que o Senhor possa fortalecer a cada dia, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, nos capacitar a cada dia mais buscar a sua presença, Senhor, buscarmos sermos cheios do Teu Espírito, Senhor, para que, né, nós possamos resistir, né, como diz a palavra, a esse lado do maligno, a tudo aquilo que possa nos desanimar, Senhor, que nós, né, possamos prosseguir para o alvo, Senhor, que é Cristo, que é a salvação, que é uma vida eterna contigo, Pai, que a cada dia o Senhor nos ajude, nos anime, nos fortaleça, Pai, assim,
Nós entregamos a vida de cada um que está nessa live, que passou, Senhor, que já participou das lives, que ainda vai participar, né? Pessoas que ainda entrarão, Pai. Nós somos muito pequenos, Senhor, nós não conhecemos todo mundo, nós não temos condições de fazer nada, mas nós cremos que o Senhor tem condições e muitas, Pai, de realizar grandes coisas, de abençoar e guardar todas essas vidas, Pai. Neste momento, Senhor, nós também queremos clamar a Ti, Pai, pelas pessoas enfermas, Senhor. Nós temos visto, Senhor, tantas pessoas que têm perdido parentes, né, familiares, amigos para o Covid, Senhor, para outras doenças. Que o Senhor possa consolar a essas pessoas, que o Senhor possa tomar a saúde daqueles que estão enfermos, Senhor, restaurar de acordo com a sua vontade, fortalecer essas pessoas, Pai. Nós entregamos, Senhor, o pastor da irmã Neuza nas suas mãos, Senhor, que sofreu esse AVC, ó Pai. Nós não sabemos qual é a sua vontade, mas nós sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós pedimos que, de acordo com a sua vontade, o Senhor possa restaurar a saúde do seu servo, o Senhor possa fortalecê-lo, Senhor, o Senhor possa renová-lo, Pai. E que o Senhor possa também cuidar de toda a família, né? Porque nós sabemos que, né, momentos de dor, de doença, dificuldade, atinge não só a pessoa, mas todos os familiares. Então, que o Senhor possa cuidar e consolar de cada um deles, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque, né, apesar de todo o caos, né, que o mundo tem vivido nos últimos meses, no último ano, o Senhor tem continuado a cuidar de cada um de nós. O Senhor não cai do seu trono, o Senhor continua no controle, Pai, né, direcionando todas as coisas, e por isso nós somos gratos, Pai. Que a cada dia, Senhor, nós possamos reconhecer um pouco mais o quão dependentes, Senhor, e necessitados nós somos de Ti, da Sua presença, Pai. Que a cada dia o Senhor possa nos ensinar isso. Eu muito te agradeço por essa tarde, por esse tempo abençoado, Pai. Muito obrigada. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de eu terminar, amanhã é o pastor Sidney. Aí ele vai dar um testemunho. Nossa, a testemunha dele é bem edificante, porque ele era um menino de rua, agora é pastor. E é Glória a o Deus. pastor Beto que me deu. Aí eu falei, não quero contar, não quero saber de testemunha assim em geral. Eu quero que você conta na live. Aí para edificar todo mundo. E amanhã a live com o pastor Sidney é 2 horas, 2 a 3 horas. Lá no meu país é 4 horas da tarde. E eu quero que vocês participem, porque é uma testemunha muito forte dele hoje. Deus tem abençoado ele ter sido pastor. E é um privilégio saber, a gente ouve testemunha, porque isso aí edifica. Faz a gente fica mais perto de Deus, né? Enquanto nós estamos. Porque testemunha hoje quase a gente não está ouvindo, né? Ou testemunha a transformação, a mudança que Deus faz quando a gente encontra Jesus. É impactante. Um encontro que gera bastante transformação e mudança em geral, né? Quando nós encontramos Jesus, eu creio que não é só eu, mas todo mundo em geral, quando nós receber aquele marca, né, de sangue de Cristo, quando nós aceitamos Jesus como único suficiente Salvador na nossa vida, a nossa mente, o nosso coração fica mais desejoso para algo de Deus, saber qual é a vontade, qual é o seu querer e principalmente o que ele tem para nós. Qual é nosso chamado, né? Ele nos escolheu para quê? Porque todos nós temos uma vocação, um dom, um talento, um chamado. Deus nos chamou para quê? Então é bom a gente refletir e sempre estar perguntando isso, porque eu sempre, todos os dias, eu pergunto para Deus o que Ele tem na minha vida, o que Ele quer que eu faça, se está alguma coisa errada, que Ele me mostra, né? Como a você estava orando, falou que esse live foi no coração de Deus, porque é assim que a pastora falou para mim, que é Deus que tocou nela para eu começar a fazer esse live. E eu estou fazendo, está dando resultado. Tem pessoas que entram no meu PV falando que estava desanimado, estava triste, ou estava passando algo no casamento, em outra área.
que através desse live dá motivação, esperança e tem um modo de pensar, de agir de forma diferente, porque cada pessoa que vai na live vai trazer um conteúdo diferente, né? E essas Uhum. palavras acabam tocando na gente para a gente, assim, abrir. Ele faz dar no entendimento e conhecimento para abrir nossa mente e ser iluminado pelo Espírito Santo e nos mostrar e direcionar o que nós pode fazer para chegar mais a Ele, porque o objetivo de Jesus é isso, para nós ganhar salvação. É um processo todo dia, né? E hoje nós estamos já aqui por isso. Que Deus abençoe, princesa de Jesus. E Deus abençoe a cada um. Fica com Deus. Grande beijo, Nilza. Ficar com Deus. Deus abençoe.